Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. Começa agora com uma reflexão maravilhosa, além de convidar você para ser voluntário em alguma causa social perto da tua casa, no teu município, no teu estado, enfim, faça parte da solução. E a frase é a seguinte: amar não é mudar o outro, é aceitar o outro e ajudá-lo a ser melhor. Muitas pessoas dizem que amam, mas quando aquela pessoa não age exatamente como ela quer, ela se torna agressiva, ela exclui aquela pessoa. Então, isso não é amor. Isso é conveniência, né? Isso é buscar tirar proveito. Aquela pessoa, eu não posso tirar proveito dela. Não é amor. O amor, ele tem que ser aquele que ajuda você a melhorar o que você é. É aquele que te compreende, é aquele que também suporta os seus momentos difíceis, compreende, silencia quando tem que silenciar, mas também aconselha quando você estiver aberto para ouvir, para você poder se melhorar. Como é que nós amamos? Imagine que o amor é o oceano, ou é a água, né? O amor é a água. Imagine que você, de repente, quer também derramar sobre a pessoa todo o oceano, toda aquela água. O que vai acontecer? A pessoa vai ficar afogada. Então, aquilo que a gente chama também de excesso, assim como existe a falta, existe o excesso. O excesso faz com que o outro, quando você dá tanto para o outro, que o outro, ele não consegue fazer por ele mesmo. E você dá tanto, 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 que essa pessoa, ela fica tão cheia desse amor que você dá, mas não é aquele amor que é um amor saudável. Porque o amor, antes de qualquer coisa, ele precisa de ordem. Porque cada um tem um tipo de necessidade de amor, de afeto. A maneira como você ama faz toda a diferença. Então, coloque disciplina nesse amor também. Coloque ordem. Olhe para aquela pessoa. Você ama do jeito que você gostaria de ser amado. Você vai corrigir o seu filho. Você vai conversar com o seu marido sempre de maneira responsável, equilibrada, olhando para eles como pessoas como você também é, vulneráveis. Nós somos seres vulneráveis. Somos seres humanos que temos vários sentimentos e várias emoções e vários comportamentos que não são os melhores, às vezes no momento de raiva, no momento de angústia, às vezes somos ríspidos. E para a convivência onde há amor, nós temos que compreender que essa pessoa está passando por um momento difícil. Não é essa a melhor maneira e nem a melhor hora para conversar. Esperar esse momento passar, acolher. Quando uma criança também tem uma crise, quando você deixa de dar algo porque você deu amor demais, deu tudo. Você achou que dando tudo para aquela criança, ela vai se tornar uma pessoa melhor. O dia que você deixa de dar, ela pode ter até uma crise. Nesse momento de crise, quando você se conscientiza que você tem que mudar o seu comportamento também com essa criança, com esse filho, você acolhe e aos poucos você vai voltando e vai disciplinando esse amor para que ele saiba que o mundo terão pessoas que vão aceitá-la como é, tem pessoas que não vão aceitá-la, e ela tem que ter resiliência e ela tem que encontrar dentro dela suporte para poder seguir a vida, poder seguir os sonhos que ela tem, porque tudo tem um preço e tem um valor. Será que todos nós estamos preparados para pagar o preço dos nossos sonhos? Será que nós estamos com os valores alinhados para alcançá-los? Porque muita gente, para alcançar um sonho, ele passa com trator em cima dos outros, sem se preocupar. Isso também não é amor. Então, nós temos que olhar como é que é o nosso comportamento com relação ao próximo mais próximo, que é o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu tio, o seu pai, a sua mãe, ao seu adolescente, enfim. Qual o comportamento também que você tem
dentro do seu trabalho, com o seu colega de trabalho, como é que você responde às coisas que acontecem ali. Você tem que olhar com responsabilidade, porque cada um tem uma história, cada um carrega uma dor, cada um também tem a sua vulnerabilidade. E quando você entende que todos nós, e que o outro também é tão vulnerável quanto você vai se tornar uma pessoa com mais amor para dar, de uma maneira disciplinada, equilibrada e dentro da ordem. A gente chama de ordens do amor. A ordem de troca, porque dentro do amor tem que ter troca e a troca tem que ser equilibrada. Às vezes você dá demais, recebe de menos, depois de um tempo cansa, né? Então vamos buscar fazer isso em todos os nossos ambientes com equilíbrio. E hoje nós vamos falar de algo que precisa desse amor equilibrado, desse amor que não quer mudar, mas quer melhorar aquele ser que está ali com você. E nós vamos falar com uma pessoa que trabalha muito dentro de uma área que é assistência social, que é Daniele da Silva Rodrigues. Ela é assistente social, mas ela atualmente tem desenvolvido muitos trabalhos e nós vamos falar das crianças autistas, porque hoje as crianças autistas já estão, as crianças atípicas de uma forma geral, elas estão sendo incluídas dentro da educação. Então, nós vamos falar um pouco desses desafios. Daniele da Silva Rodrigues. Quem é Daniele da Silva Rodrigues e como é que você chegou a ser assistente social? O que te fez chegar aí? De onde você veio, onde você nasceu? Conta um pouco também dos seus sonhos. Olá, Maristela, muito obrigada pelo convite. É uma alegria, uma satisfação muito grande estarmos aqui, né? Eu sou alagoana, nasci em Maceió. Meus pais, minha mãe já é falecida, né? E foi uma perda, assim, muito grande. Foi na época do Covid, né? Então, apenas 4 anos. E minha mãe era professora, né? Então, eu sou de uma família de mulheres professoras, né? Pedagogas. E sempre influenciaram, né? A minha infância, a minha adolescência como um todo. Meu pai é torneiro mecânico e também esse casal, Norma e Jorge, sempre influenciaram as suas filhas a estudarem, que era justamente o único legado e a única herança que eles podiam nos oferecer. Então, eu e minha irmã, né, fizemos todo o nosso ensino e nos formamos. Eu, como assistente social, me formei pela UFAL no ano 2000, né? E eu fui aprovada em concursos. Então, aqui em Maceió, eu sou concursada e sou lotada numa escola, então pela CEMED, né? Então, desde 2005 eu atuo nas escolas. E há 18 anos, especificamente, numa única escola, que é a Escola Monsenhor Antônio Assunção Araújo, né? Mas eu também sou concursada em Marechal Deodoro. E lá eu estou lotada, né, na Secretaria da Saúde. E recentemente, agora em abril, eu estou no CERTEA, que é o Centro de Referência, né, para crianças atípicas. Né? Então, é um desafio muito grande. Então, são 2 políticas, mas que agora, esse ano, uniu a minha ação profissional, porque nos 2, apesar de estar na Secretaria da Saúde em Marechal Deodoro, eu estou dentro de um espaço onde o tratamento é para crianças e, então, a inclusão, tanto na educação como saúde, tem sido o meu trabalho, né? Desenvolver a inclusão dessas crianças. E a inclusão, ela é feita também, veja, todos nós, né, somos da sociedade civil, nós lutamos para que tenhamos leis que nos protejam, nos ajudem a ter uma sociedade mais justa. E nós temos a Lei 13.935 de 2019, né? Que regulamenta. Qual é a regulamentação dessa lei? Eu sei que você se baseia muito por ela e eu gostaria que você falasse para o nosso público o que essa lei carrega. Antes disso, é bom lembrar que o serviço social ele é uma profissão intrinsecamente ligada aos direitos do cidadão. Então, a gente tem um código de ética, onde esse código de ética está
nos embasando, onde a gente tem uma forma de pensar, onde uma nova sociedade ela tem que existir, né? Então a gente defende a democracia, a cidadania, os direitos humanos e toda a questão que envolva o cidadão. Na sua fala inicial, quando você falou dessa questão do amor e da quantidade do amor, nós chamamos no serviço social em equidade. Isso, Então, a equilíbrio, né? equidade é justamente isso que a gente faz, né, no nosso trabalho enquanto assistente social. E o serviço social ele está em várias políticas, na educação, na saúde, na assistência, né, no judiciário. Então, cada profissional ele vai se basear em leis que estão garantidas na Constituição. E o nosso papel é justamente fazer com que essa população usuária se aproxime cada vez mais do seu direito. Então, a gente sabe que a gente vive numa sociedade onde os direitos são negados, né? Algumas chegam a ser cruéis, né? Nós estamos num momento onde existem situações que chegam para nós, né, enquanto profissionais, que nos deixam realmente muito preocupados, né, com a situação. E quando é com criança, mais ainda, e crianças atípicas, muito mais. E então, muitas vezes essa lei ela vai ser necessária, ser utilizada, né? Porque a lei, se ela não é tirada do papel, não resolve. E essa lei é utilizada, às vezes tem que recorrer ao Ministério Público. Exatamente. Então, essa lei especificamente, a 13.935 de 2019, ela é muito recente, é justamente regulamentando profissões que sejam importantíssimas para a evolução de uma criança. Então, essa lei, ela regulamenta que o serviço social e a psicologia estejam presentes no chão da escola. Então, fazer com que essa lei realmente, tanto os municípios como os estados, façam concursos públicos para contratar esses profissionais para integrar a rede, né, e fortalecer essa rede. Porque cada vez mais encontramos injustiças, né, desigualdades, e esses profissionais vão estar junto ao corpo, né, docente da escola, para estar ajudando aos professores, aos coordenadores, aos diretores, a todos os funcionários, desde aquele que está no portão da escola, até chegar à direção da escola, né? E a gente tem uma experiência na escola Monsenhor Antônio Assunção Araújo, de que todo profissional ele é um educador, né? Então, as práticas de convivência, do bom viver, do respeito, né? da solidariedade. Então, são premissas importantíssimas para que a criança cresça, né? E vislumbre realmente sonhar um mundo melhor, para que possa realizar os seus sonhos também. Então, a importância dessa lei, ultimamente, a gente tem batido muito no martelo, né, vamos dizer assim, da importância de que as prefeituras, os estados, eles implementem, né, que esses profissionais eles venham compor o quadro de cada escola, né? Não só ficar nas sedes administrativas, mas que realmente venham para o chão da escola. O chão da escola é onde as coisas acontecem. A criança ela passa um período dentro da casa dela, onde ela recebe os valores dos seus pais. Esses valores vão ser reforçados dentro da escola. E na escola o professor ele vai dar o conteúdo, mas a maneira como ele passa o conteúdo faz toda a diferença. Eu já ouvi muitos professores dizendo, eu só dou o conteúdo, não me interessa mais nada. Não, também não é assim. É um professor que está muito cansado, muito cobrado, muitas horas. Porque o professor, se você pensar, o professor ele trabalha mais do que qualquer outro profissional, porque ele trabalha dentro da escola e depois ele vai ter que corrigir as provas que ele faz. Em qual horário que ele vai corrigir? À noite, quando ele está em casa. Então, ele trabalha além, os professores e as professoras trabalham além do horário. Então, nós temos que olhar para isso também com todo carinho, né? A assistência social também olha, porque a assistência social que é? Ela vai mostrar os caminhos para que as pessoas tenham aquilo que você chamou de equidade, mas também boas práticas dentro da profissão para que aquele profissional esteja resguardado, para ele ser, porque o professor é quem vai dar a base
para o aluno, para a vida, para o trabalho, para o que ele vai aprender ali, a maneira como ele é tratado, ele vai levar para a vida, porque principalmente a criança, e todos nós, né, aprendemos por repetição, muitas vezes até sendo adulto, às vezes você assiste determinados programas e você acaba tendo aquele comportamento, às vezes negativo, de tanto ver você nem percebe. Imagina a criança, é uma esponja, né? Exatamente, Maristela. E, no caso, o serviço social tem esse olhar diferenciado no sentido de perceber a realidade social em que essa criança está inserida, né? Então, nós falamos muito de busca ativa daquela criança infrequente. Mas aquela criança é infrequente por quê? Existe por trás uma negação de direitos, né, que faz com que essa família não esteja cumprindo o papel social dela de manter essa criança na escola. Porque é direito da sociedade e da família manter a criança não só frequentando, né, mas estando acompanhando essa criança. Então, a gente percebe que o serviço social ele está muito voltado a esse olhar para descobrir as vulnerabilidades dessa família e está encaminhando aos serviços, né, seja ele o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, seja o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, para estar fazendo esses devidos encaminhamentos para que essa família ultrapasse esse momento de vulnerabilidade, ultrapasse esse momento que pode ser temporário, né, e pode ser que demore mais. E essa família ela vai precisar de um respaldo, né, para conseguir se alimentar, para conseguir fazer as necessidades básicas. As necessidades básicas, atendimento médico, odontológico e agora saúde mental, que realmente após a pandemia as nossas crianças estão ansiosas, estressadas, este movimento da tela que agora todo mundo está percebendo que as crianças que estão com telas, elas estão mais ansiosas, o querer dela tem que ser de imediato, né? E isso causa transtornos e lógico que vai estar colocado isso dentro da sala de aula. Então, louvável essa sua demonstração de preocupação com o profissional, né, professor, que realmente é o carro-chefe dessa nação, né, e a maioria mulheres, né, e mulheres que às vezes sem jornada tripla. Jornada quádrupla, né? Porque tem as horas que podem ser 20, 30, 40, tem professoras com 60 horas. Então, assim, realmente a vida, a qualidade, a família dessa professora onde está. Então, como você bem falou, tem as atividades, vai corrigir quando, vai planejar quando, né? Então, fica até sem os finais de semana. Então, a história da jornada 6x1 também, que é uma luta atual, para que o professor, mesmo com a jornada 5, né, ele é atrás daquele profissional, ele tem um ser humano que tem necessidades. Exatamente. Então, assim, é muito importante quando a gente entra no chão da escola, a gente vai ver aqueles alunos infrequentes, aqueles alunos que são tidos como inquietos, que são os rebeldes, que são... Quando a gente vai fazer uma entrevista, quando a gente vai fazer uma visita domiciliar, quando a gente vai integrar, ter essa escutativa, essa escuta mais minuciosa, né? E a gente vê que a realidade dessa criança, às vezes ela mora num lugar insalubre, para chegar na escola, tem crianças que caminham 30, 40 minutos para chegar no local onde o transporte escolar passa, né? Então, essa criança já chega na escola cansada, suada, né? Algumas escolas ainda estão sem a refrigeração, né? Nossa escola, esse ano que foi colocada a refrigeração. E às vezes essa criança até não está nem bem alimentada, né? Acontece, né? E nós, na nossa escola, a gente faz justamente esse olhar, né? Esse olhar e esse resgate com elas. E crianças chegam para a gente e dizem, tia, não tive o que comer hoje. E, primeiramente, a gente vai saciar a fome dessa criança, né, com o que tem na merenda, né, para que ela vá para a sala de aula mais, sem que os outros percebam, sem que os outros, né? Não precisa de alardear, né? Sem alarde nenhum, mas a gente fica feliz, porque como eu falei no início, a nossa escola tem esse olhar e a gente consegue fazer com que essa criança nos confie,
né? E essa confiança a gente consegue fazer os trabalhos com a socialização das informações, né? Principalmente sobre a questão da saúde, a questão da higiene, a questão de ajudar o próximo. Esse ano a nossa escola está trabalhando o tema da paz, né? Então, assim, falar sobre a paz é falar sobre esse amor que você tanto mencionou no início. E olhar para as nossas crianças atípicas também com esse olhar duplamente atencioso, né? Porque as nossas escolas públicas realmente elas têm condições de abraçar essas crianças, mas é como você falou, tem que ter um investimento, tem que ter capacitação, tem que fazer com que o setor público realmente ofereça o que eles têm direito. Cumpra o seu papel, né? Cumpra o seu papel. Daniele, você falou, né, da questão, você é assistente social. Como é essa questão do assistente social? Toda escola tem uma assistente social? Porque, assim, o que eu vejo, eu vou falar da minha visão, né, como sociedade civil, a necessidade de que essas escolas, elas tenham profissionais para atender tanto o aluno como também atender o professor. Então, psicólogo e assistente social, eles são essenciais para que se conheça o que está se passando com os profissionais, para colaborar com eles, para que eles não tenham, como você falou, a questão a influência, né, mental hoje, os problemas que nós estamos tendo, a saúde mental, ela tá sofrendo muito, principalmente os professores, e às vezes os professores, os diretores, todas as pessoas que estão ali, elas podem sofrer da síndrome de Burnout. Exatamente. E há necessidade de ter um tratamento. E como é que é isso? Tem um psicólogo? Existe? Eu desconheço, né? Existe a lei de obrigatoriedade de ter assistente social e psicólogo dentro da escola? Pronto. Vamos falar da experiência de Maceió, que a experiência de Maceió, ela foi pioneira, né? No sentido de, nos anos 2000, aconteceram concursos públicos onde a escola ganharia esse profissional, né? O serviço social já existia na grade da CEMED, mas a partir de 2000 que foi criado um núcleo, né? E por que foi isso? Porque o número da invasão era muito alto. Então, junto ao Ministério Público, foi pensado num programa, num projeto para que a gente trouxesse essas crianças para a escola. Né? Então, assim, com isso, foram 50 escolas foram contempladas com um profissional de serviço social. Em 2007, um novo concurso, foram chamados mais, e nisso já existia um núcleo, uma coordenação dentro da CEMED, né, que a gente chamava de CAIS, que era a Coordenação de Apoio Social. E aí, nos dividíamos em regiões, porque, né, a Maceió é dividida por regiões administrativas. No meu caso, eu fazia parte da região 5. Então, assim, não chegou a ter assistência social em todas as escolas, né? Agora, faz 2 anos que a CEMED tem feito processos seletivos onde tem contratado profissionais, porque após essa lei que nós falamos, né, a 13.935 de 2019, é necessário o profissional, né, é obrigatório, né? Regulamenta justamente a necessidade, a importância desses profissionais contemplarem essa equipe para justamente ser uma equipe multidisciplinar, onde a gente possa estar colaborando, contribuindo para que essa criança realmente ela se matricule, mas ela permaneça na escola. E também preparar esse pessoal, né? Esses profissionais, eles precisam de saber o papel deles, estar bem alinhados com o propósito, né, da educação. Nós temos algumas fotos para mostrar, né? Eu gostaria que a minha equipe maravilhosa aí. Isso daí o que foi? Isso é uma das ações que o serviço social ele faz, que é justamente lutar por melhoria na qualidade dos serviços. Certo. Então, isso são as assistentes sociais que estavam na última greve que aconteceu, né, solicitando melhoria
não só salarial, mas de infraestrutura nas escolas. É uma manifestação pacífica, verdadeira, Isso. de indignação e também de pedido de socorro Exatamente. para nossas escolas. Isso sou eu mais a nossa coordenadora pedagógica e fazendo um trabalho com as crianças que é de afetividade, de criação de laços, né, que é o abraço grátis. O afeto é tão importante, né? O afeto afeta. Exatamente. E a gente percebe isso. E isso já é no meu outro vínculo, no CERTEA, que são, né, as crianças atípicas, onde uma equipe multidisciplinar atendem essas crianças. Então, nós temos fono, TO, psicólogo, psicomotricista e fazemos evento, né, com algumas oficinas, e essa foi uma oficina do Dia da Mulher. E assim, as crianças atípicas aí também tem a campanha do combate ao abuso e exploração E o serviço sexual. social, ele sempre trabalha com a socialização das informações. Então, com esse calendário vasto que a gente tem, né? E aí foi só uma demonstração de um momento onde a gente faz a campanha, né? Contra o abuso e exploração E o sexual. quanto é importante, né, essa união dos professores com a assistente social, com a psicóloga, para que vocês possam, porque os problemas vão surgindo, você tem onde se apoiar. Exatamente. É muito difícil quando você tem um problema dentro do ambiente de trabalho e não tem a quem recorrer. Né? Normalmente, nas empresas, tem a área de RH, que é para isso, né? E a área de recursos humanos é a área onde tem o psicólogo que vai atender, qual o problema que está, um funcionário que não está bem, eles já percebem, eles chamam, o que está acontecendo. Um trabalho humanizado. Agora, Exatamente. eu fico pensando, sabe, Daniele, como é que a gente tem, nós somos seres humanos, a gente fala, nós temos que humanizar o humano. É meio paradoxal. Maristela, desde que eu me formei, que eu escuto esse termo e também me incomoda demais, né? Humanizar o SUS, humanizar a educação, humanizar. É algo que grita. Grita, é como se fosse uma brutalidade. A gente vai lá, vai pegar uma porção de gente bruta. Como se fosse, o animal é irracional, mas nós não somos. Exatamente. Eu costumo dizer, Daniele, que nós somos seres emocionais. Embora a gente diga que nós somos racionais também, mas nós somos muito emocionais porque nós respondemos muito às nossas emoções. Então, um momento de raiva, a pessoa pode até matar. Num momento de ódio, um momento... veja, então nós não podemos dizer que nós somos totalmente racionais. Quando nós observamos isso, é por isso que a gente precisa de psicólogo, precisa de terapeuta, precisa de assistência social, a gente precisa de tudo isso, porque somos seres ainda em formação e vulneráveis. E pensamos, o nosso código de ética diz justamente isso, é fazermos com que realmente a humanidade pense diferente, no sentido de que todos alcancem qualidade de vida. Sim, né? A inclusão. Exatamente isso. Então, a inclusão, ela, apesar de sabermos que ela está na lei, como você bem falou, né? A Lei Brasileira de Inclusão, ela é 13.146 de 2015, é a Lei Brasileira de Inclusão, mas a gente sabe que da questão do preconceito, da falta de aceitação, da indiferença. Então, realmente é muito a construir ainda. Daniele, muito obrigada por todas as suas informações, por você compartilhar conosco aqui um pouco do seu trabalho, da sua vida. E nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais e também, se você quiser deixar algum endereço para as pessoas conversarem com você, porque existem outras pessoas que estão começando na vida da assistência social e é sempre bom ter um profissional que possa guiá-los, né? Bom, gente, a mensagem que eu digo que é direito é algo que todo mundo tem. Então, nós somos cidadãos e todo cidadão, ele precisa, né, ter os seus direitos garantidos. Seja ele, se já está na Constituição, ele precisa ser efetivado.
E eu defendo tanto o serviço social porque eu acho que a gente sai da faculdade com essa bagagem, né, de fazer com que aquele usuário que ele não está tendo seu direito atendido, a gente esclarecer, informar e fazer com que esse direito ele alcance. E o serviço social na educação, ele tem esse papel primordial, né, de fazer com que essa criança ele tenha o acompanhamento, né, do seu conhecimento e que ele saia realmente um cidadão crítico e que possa fazer com que essa sociedade seja cada vez melhor, né? Então, assim, o serviço social ele tem buscado, né, através de parcerias, né, fazer com que essas crianças tenham muito mais acesso às informações para se cuidar, para se proteger, para que realmente faça um diferencial na sua vida, na sua casa, na sua comunidade. Então, assim, eu acredito muito nisso que você faz tão bem, Maristela, de que um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas com todo mundo, com a informação, né, a gente consegue transformar algumas realidades. É isso, Daniele. E também lembrando que as crianças e os jovens, eles não são o nosso futuro, eles são o nosso presente, em todos os sentidos. Além de um presente na nossa vida, eles sim vão carregar todo o nosso legado e o legado que eles construírem. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, volta a semana que vem. Eu estou esperando vocês sempre com novidades, com pessoas maravilhosas pela paz. Até lá!